Fala galera! Hoje teremos um vídeo um pouquinho diferente aí, diferente do formato das videoaulas. Hoje o vídeo será sobre aquela fotografia que foi tirada de um buraco negro. Nós vamos explicar qual é a formação de um buraco negro, o que é um buraco negro. Vamos ver também como que aquela foto foi tirada, como é possível tirar uma foto de um buraco negro. Hoje nós não teremos nenhuma equação, então se você não gosta de fórmulas da física, você vai gostar desse vídeo. É um vídeo mais conceitual, mais teórico. Fica ligado nesse vídeo que está começando mais um Física em Foco! Muito bem, galera, você deve ter visto aquela fotografia de um buraco negro, a primeira fotografia da história tirada de um buraco negro. Antes a gente só tinha representações artísticas e também simulações feitas em computador de buraco negro, mas essa foi a primeira fotografia feita de um buraco negro. É um feito histórico, primeiro, porque os buracos negros estão muito distantes do planeta Terra. Só para te ter uma noção, a distância desse buraco negro para o planeta Terra é de aproximadamente aí 50 milhões de anos-luz. Anos-luz é uma unidade de distância. Então significa o seguinte: se nós viajássemos na velocidade da luz, saindo daqui da Terra, nós levaríamos 50 milhões de anos para chegar lá, viajando na velocidade da luz, que é a maior velocidade possível para ser alcançada na natureza. Então é uma coisa que está muito distante aqui da Terra. Esse buraco negro, chamado M87, ele tem aproximadamente 6,5 bilhões vezes a massa do Sol. Ou seja, ele é muito maior do que a nossa estrela, o Sol. E bem, vamos entender primeiramente como que se dá a formação de um buraco negro. Todo buraco negro ele foi uma estrela no passado. Uma estrela, ela se forma mais ou menos da seguinte forma. Você tem matéria, uma nuvem de matéria no espaço. Essa matéria vai se comprimindo devido à atração da gravidade, atração gravitacional. E aí, se tem muita matéria, e essa matéria fica uma temperatura assim, ó, muito alta, tu pode ter a formação de uma estrela. Uma estrela, para alguma coisa ser uma estrela, tem que estar acontecendo ali dentro dela o processo de fusão nuclear. O que é a fusão nuclear? É a gente pegar dois ou mais elementos, unir eles e formar um outro elemento. Dessa reação a gente tem uma liberação de energia e é esse o princípio por trás das estrelas. O nosso Sol é uma estrela. Nesse momento está acontecendo a fusão nuclear no Sol. Nos planetas, em asteroides, em satélites naturais, a gente não tem a fusão nuclear. Porque para acontecer a fusão nuclear, a gente precisa de uma temperatura muito alta ali dentro. É uma reação assim, ó, muito difícil de fazer em laboratório, porque precisa de uma temperatura muito alta, mais ou menos assim a uns 5.000 graus Celsius para mais. E bom, uma estrela, durante a sua vida, ela vai fazendo essa reação de fusão nuclear. Então ela vai pegando, por exemplo, hidrogênio, a reação mais comum, vai fazendo a fusão do hidrogênio, gera hélio, isso gera energia que é liberada aí para o seu sistema. Isso vai durando por vários anos. Só que chega em algum momento em que, por exemplo, esse hidrogênio acaba. Apesar de ser muito hidrogênio, uma hora isso vai acabar. Quando isso acontece, em geral a estrela ainda vai fazendo a fusão não só do hidrogênio com hélio, hidrogênio e hidrogênio formando hélio, mas também fazendo outras fusões nucleares. Vai o hélio com hélio, vai formar oxigênio, ela vai tentando fazer outras fusões. Mas essas outras reações elas não são tão efetivas quanto o hidrogênio e hélio. Então o que vai acontecendo? A estrela vai liberando cada vez menos energia e também conforme o tempo passa, daí a própria gravidade, a atração gravitacional vai colapsando a estrela. E aí, o que vai acontecer depois disso? Aí vai depender da massa da estrela, né? A gente sabe hoje em dia, só pela massa da estrela, qual que vai ser o seu futuro. E estrelas que têm muita massa, e muita massa mesmo, assim, ó, no mínimo 25 vezes mais massa do que a massa do Sol, o que vai acontecer com elas? Depois que elas colapsarem um pouco, elas vão explodir, e aí elas vão virar o que se chama de uma supernova, que é uma estrela gigante. Uma parte dessa matéria vai
se dissipar, se condensar pelo meio. Depois ela vai ficar tão comprimida, essa matéria que restou, que aí sim ela vai virar um buraco negro. Então estrelas com muita e muita massa no futuro virarão buracos negros. Isso não vai acontecer com o Sol, tá? O Sol é uma estrela muito pequena em comparação às outras. A tendência do Sol é virar uma anã branca, é o nome disso. Mas o Sol não vai virar um buraco negro no futuro. Agora, o que vai ser então um buraco negro? Ele vai ser um corpo que tem no universo, que ele tem uma matéria tão comprimida, tão junta, assim, ó, as moléculas e os átomos estão tão comprimidos, que a aceleração da gravidade ali é enorme, é grandíssima, tendendo ao infinito. E a gravidade ali é tão grande, tá, que nem a luz escapa de um buraco negro. É importante ter em mente o que significa nem a luz escapar de um buraco negro. Aí a gente entra na teoria da relatividade de Einstein, que explica os buracos negros. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, né, tem uma junção entre o espaço e o tempo. O espaço e o tempo é como se fossem dimensões de um grande tecido, ok? Onde está o universo. E se a gente coloca algo que tem massa no tecido do espaço-tempo, esse tecido ele vai ser deformado. É mais ou menos como se tu fizesse o seguinte: imagina que tu pegasse um lençol, estica bem esse lençol, e tu coloca uma bola de boliche em cima desse lençol. O que vai acontecer com ele? Vai ser deformado. Se eu coloco uma coisa com mais massa ainda, o tecido é mais deformado ainda. Ok? Mais ou menos assim que funciona a teoria da relatividade. Um buraco negro ele tem tanta e tanta massa concentrada, é como se ele pegasse e rasgasse esse tecido nesse lençol, que é o tecido do espaço-tempo. E aí o que acontece? Se eu coloco qualquer coisa ali nessa região onde está rasgado o tecido do espaço-tempo, não tem como aquilo ali voltar. É mais ou menos assim que funcionam então os buracos negros de acordo com a teoria da relatividade. Por exemplo, aqui na Terra tem uma grandeza chamada velocidade de escape. O que é isso? É a velocidade necessária para eu escapar, sair da Terra. Tá? Tem uma velocidade que se eu solto um foguete, ele vai conseguir escapar do campo gravitacional da Terra e sair viajando por aí. Num buraco negro, tá? Num buraco negro, a velocidade de escape é maior do que a velocidade da luz. Então, ou seja, nem a luz consegue escapar de um buraco negro. Então nada, se tu entrar num buraco negro, não tem como tu sair. Porque a gravidade ali é tão grande que a velocidade para tu escapar é maior do que a velocidade da luz, que é a maior velocidade possível. Até inclusive essa região onde nada escapa ali do buraco negro, nem a luz, é chamada horizonte de eventos de um buraco negro. Entrando ali, nada consegue escapar do buraco negro. Por isso que o nome dele é buraco negro. Outra coisa interessante que a gente pode ver também ali na foto, né, é que tem ali você vê bem certinho que seria o horizonte de eventos, aquela parte central, e em volta tem uma parte laranja meio amarelada ali, né? Aquilo ali é chamado de disco de acreção de um buraco negro. Porque o que acontece é o seguinte: como é que a gente pode primeiro detectar que existe um buraco negro em uma certa região se nem a luz escapa nele? A gente observa isso olhando o que tem ao redor do buraco negro. Aquilo ali que tu está vendo ali ao redor é gás. Gás a uma altíssima temperatura. Imagina o seguinte: se tu pegar um metal, por exemplo, um filamento de tungstênio que tem naquelas lâmpadas antigas, tá? Ou uma colher ou qualquer coisa, tu esquenta aquilo ali não começa a mudar de cor, a ficar meio laranja, amarelo? Pois então, é o que acontece com os corpos quando a gente esquenta eles a uma temperatura muito alta. Eles começam a emitir radiação de uma outra cor. Então aquilo ali é um gás a uma altíssima temperatura. Então as moléculas estão muito agitadas e ele está então emitindo essa radiação na cor aí laranja, um pouco amarela. Então aquilo ali ao redor do buraco negro é gás, que é o chamado disco de acreção. Outro lugar onde tu encontra buraco negro, também dizem que é no centro da nossa galáxia, na Via Láctea. O que tem ali no centro, ali da Via Láctea, é um grande buraco negro. Então é basicamente isso que são os buracos negros, talvez um dos objetos mais assim misteriosos que existem no universo. E agora essa foto. Como que foi possível tirar essa foto? Porque nota, a distância do buraco negro para nós aqui na Terra é muito alta.
Bom, o princípio de funcionamento de uma fotografia é muito similar ao nosso processo de enxergar as coisas. O que acontece? A luz, ela que vem dos objetos, ela entra no nosso olho e os raios de luz eles se invertem e a imagem das coisas que se formam no nosso olho está sempre invertida. Isso aí, que se forma na retina, ela está sempre invertida. O nosso cérebro mais tarde que vai inverter essa imagem, fazendo que a gente veja as coisas bem bonitinhas assim. Agora, uma dificuldade que a gente tem quando vai tirar fotografias ou enxergando as coisas é o seguinte: quanto mais distante a gente está dos objetos, mais pequenos eles vão parecer. Tu pode ter essa impressão. Pega e fica bem longe de uma montanha, bem longe. A montanha vai parecer bem pequenininha para ti, apesar dela ser grande. É uma das maneiras, assim, digamos, um defeito da nossa visão é isso. Coisas que estão muito distantes para nós parecem pequenas. E nas máquinas fotográficas acontece a mesma coisa. Então por isso que esse buraco negro, quando foi tirada a foto dele, apesar de ser enorme de grande, para nós, na fotografia ele vai parecer bem pequenininho, porque ele está muito distante. E outra questão é isso: como tirar essa fotografia? Na verdade o que foi feito foi o seguinte, foi um alinhamento entre telescópios em várias partes da Terra, tá? Na Espanha, no Polo Sul, nos Estados Unidos, de forma que eles combinaram todos os dados registrados em todos esses telescópios para formar essa imagem. Porque, para você ter uma ideia, fosse construir uma máquina fotográfica para tirar fotos desse buraco negro, essa máquina fotográfica teria que ter o tamanho do planeta Terra para conseguir registrar uma imagem do tamanho de 1 milímetro desse buraco negro que está muito distante. Como não é possível para a gente registrar, criar uma máquina fotográfica que tem o tamanho do planeta Terra, a gente fez uma combinação de dados vindo desses vários telescópios espalhados pelo planeta Terra. Claro que foram muitos e muitos dados coletados, tanto que tem uma imagem aí da cientista que fez isso, tá? com ela com todos esses dados compilados para obter essa lindíssima imagem de um buraco negro. Esse feito é comparável a fazer o seguinte: é eu pegar uma máquina mais ou menos do tamanho que a gente carrega aí, né? E tirar uma foto de uma moeda do outro lado do país. Imagina, eu estou aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tirar uma foto com certos detalhes de uma moeda lá, por exemplo, no Amazonas. É mais ou menos o que foi feito agora, tirando a foto do buraco negro. Então, um feito louvável aí para a história da ciência, né? E também muito interessante a participação feminina. Isso aí, as mulheres precisam participar mais na ciência. Espero que isso cresça cada vez mais. E aí, gostou desse vídeo? Foi interessante para ti? Se tu tiver alguma dúvida mais sobre buracos negros e outros corpos do universo, deixa um comentário aqui embaixo com uma dúvida. Não se esqueça de dar um gostei para fortalecer o canal. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações cada vez que um vídeo novo for postado. Um grande abraço. Dá um tchau, professor, agora. Tchau!